geral do que era Esparta, analisar os escritos mesmo e entrelaçar eles ao longo dos séculos, você vê uma cidade muito mais frágil. Não significa que eles não eram bons guerreiros. Não é esse o ponto. Eles eram bons guerreiros, sim, é claro. Mas eram humanos. E eram tão bons guerreiros quanto qualquer outro povo importante da Grécia. Tipo Atenas, Macedônia, Tebas, entendeu? Então, você não tem evidência clara nenhuma histórica. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Você acha que isso vem do filme, essa... Não só do filme, o filme ajudou muito a criar essa cultura pop. Porque assim, eu era bem mais novo, eu devia ter uns 12, 13 quando lançou o 300, né? E assim, até então eu nunca tinha visto o Espartanos. Depois você vê, põe tudo, tem marca de Isso, luva de boxe, cara. não Porra, sei tem o o quê. God of War, pô. Isso! Você Boa. tem coaching que vai pegar e vai falar do Leônidas, vai colocar a Isso. imagem lá. Do machão, Isso, né? mas- Da honra, né? Espartano. Mas isso vem dessa época, né? Vem da gente aqui na cultura pop, ou eles mesmos já faziam esse marketing na época? Já tinha esse marketing na época. Ah. Já tinha. Os espartanos acabaram criando uma imagem... Porque, tipo assim, Esparta era metade do Peloponeso, cara. Era assim... Esparta, como cidade dominadora, ela tinha quase que... Ela tinha 3 vezes mais do que quase todas as outras cidades gregas. Então, teoricamente, esse lance do território, sabe? Ser grandão... E eles terem derrotado os Tegeatas, que eram outro povo que eles andaram batalhando ao longo de muitas décadas. E perdiam muitas vezes. Perdiam, até que por fim conseguiram vencer. Aí eles dominaram toda a Lacônia, cara, que é literalmente a metade do Peloponeso para baixo. Então aquilo acabou, aos olhos dos gregos, pô, cara, eles dominam um território grandaço, eles têm mais população do que todos os outros povos. E eles passando essa imagem de que tinham treinamentos especiais, de que nunca recuavam, lutavam até o fim. Alguns escritores ali, isoladamente, contavam essa história também, mas não com todas as letras. Só que eles eram, assim, excelentes guerreiros. Que eram, alguns até diziam assim, que eram os melhores guerreiros. Se você pegar, por exemplo, Xenofonte, que é um dos escritores mais famosos sobre a história de Esparta, o cara vai dizer que os espartanos eram os melhores. Só que ele foi contratado pelo rei Agesilau, cara, segundo rei de Esparta. Pra dizer essa porra. Isso. Então, assim, já foi vindo desde essa época. Só que você não pode pegar uma ou duas fontes e dizer o seguinte, pô, esse cara disse que os espartanos são os melhores da Grécia. Ah, isso outro cara que diz também. Pronto, logo eles são. Então, aí um exemplo que eu costumo dar pra galera é o seguinte, imagina foi até meu professor, o professor Karnal. Ele diz assim, exemplo, muito exemplo isso, situação hipoteticamente hipotética falando. Che Guevara foi um grande herói. Che Guevara foi um grande... Ele escreve isso no livro. Aí, a galera lá de 500 anos à frente, ou 1000 anos à frente, vai pegar esse escrito do professor. Isso vai ser verdade? Depende do ponto de vista de cada um. Sim. Do professor, se ele pensar isso, Mas isso significa que todos os gregos pensavam assim? Claro que não. Às vezes ele tinha um viés político. A Esparta era muito admirada pela sua ditadura, pela sua oligarquia. Tipo assim, uma minoria nobre controlava a maioria. E todo mundo era obediente ali. Então, para eles, aquela ordenzinha era uma coisa muito valiosa, cara, e tal, né? Então... Não é porque você tem uma ou duas fontes que talvez sugiram isso que os caras são. Porque se você lê as fontes mesmo, as batalhas, você vê os espartanos com medo, cara, correndo. Você vai pra Tucídides também, eles com medo, fugindo, baixando os escudos. Sim. Não ganharam mais batalhas do que perderam. Então você tem muita fama que foi criada dentro desse contexto aí. E aí é isso que eu alerto a galera nos filmes, né? Nos vídeos, assim. Galera, ó, a realidade é muito mais dolorosa. A realidade tende a ser decepcionante, né? Tende. Nossa, eu lembro que quando eu li Já dizia o Thanos, né? Quando eu li a trilogia das Crônicas Arturianas do Bernard Cornwell, a hora que chegou na primeira parede de escudos, eu falei, é agora que a gente vai ver. E aí ele fala, cara, que foram 2 dias pra começar algum movimento. Formaram a parede, parou. Aí o pessoal levantou o acampamento, dormiu, acordou. Falei, cara, cadê o negócio ali? Exato, cara. Que desanimador. Mas assim, tudo bem que na ficção ele ainda consegue deixar um tchan, porque os personagens estão conversando, você vai Isso. sentindo a tensão. Mas imagina ali,
pô, a gente vai brigar com o seu pessoal. Nós vamos brigar alguma hora, nós vamos brigar. Mas, cara, imagina, 2 dias pra gente começar, um a espetar o outro. Ó, tipo, você tá aqui, aí vai um pouquinho, aí mais um pouquinho, aí mais um pouquinho. 2 dias, cara. A adrenalina que o cara chegou já tá... Que saco. Cara. Tá bom, vamos espetar logo aí, cara. Isso aí, era lento, a batalha era lenta e tal. Os espartanos, tem um escritor chamado Pausanias, do século I. O cara diz que os espartanos foram os primeiros gregos a pagar para ganhar guerras. Pay to win, cara. Inteligente. Os primeiros a subornar. E ele diz que era um crime isso. Foram os primeiros a cometer esse crime. Alexandre o Grande, outra passagem fantástica. Alexandre o Grande na Batalha de Megalópolis. Ele estava na Índia e um outro general dele estava lutando lá contra a Esparta. Aí, quando ele recebeu o aviso de que estava indo bem, que eles estavam indo bem contra os espartanos lá, ele só disse o seguinte: batalha de ratos. Tipo assim, chamou os espartanos de ratos. Então, cara, se você pegar o contexto geral do que era Esparta, analisar os escritos mesmo e entrelaçar eles ao longo dos séculos, você vê uma cidade muito mais frágil. Não significa que eles não eram bons guerreiros. Não é esse o ponto. Eles eram bons guerreiros, sim, é claro. Mas eram humanos. E eram tão bons guerreiros quanto qualquer outro povo importante da Grécia. Tipo Atenas, Macedônia, Tebas, entendeu? Então, você não tem evidência clara nenhuma histórica, né, sincrônica. Se você analisar todos os séculos aí principais de Esparta, você não vê nada demais mesmo. Só que criou essa áurea, né?